Bom dia! Bom dia, oitava aula de matemática, livro Unidade 5. Hoje nós vamos ver quadriláteros, é o assunto de hoje, ali na página 28. Por via das dúvidas eu vou colocar o gabarito, inicio a aula colocando o gabarito para vocês das duas páginas anteriores ali, certo? E hoje é dia 17 de dezembro de 2020. Só um momento. Comigo então aqui na página 26, só apresentando para vocês rapidamente o gabarito. A gente fez junto alguns exercícios, né, Pedro? Na aula passada aqui. Esse exercício, deixa eu tirar aqui. Esse exercício aqui eu mostrei para vocês, né? Vamos lá, era para descobrir os valores A, B e C. A gente descobriu a aula passada, a gente calculou ali. Daí o A. Deixa eu ver como é que tá. Tá aqui, ó. Ao final tá aqui. Acho que eu já tinha apresentado o gabarito também. O A vale 30 graus, o B 135, o B 135 e o C 15 graus. Valendo? Depois o enunciado do exercício 9, na mesma página. Observe as figuras e as medidas dos ângulos indicados, depois identifique em quais figuras a D é uma das alturas, né? Então a gente precisa, nesses casos aqui a gente precisava anotar que a D forma 90 graus com BC, né? Se isso acontece, a D é a altura, senão não é. E daí para ser altura nesses casos, alfa e beta tem que ser complementares. Isso a gente viu, era só somar o alfa mais beta, se desse 90 graus, dava um ângulo, AD então é a altura, que no item A não é a altura, no item, porque alfa mais beta não dá 90 graus, no item B, alfa mais beta também não dá 90 graus, AD não é a altura, no item C, alfa mais beta, 89, 90 ali, né? AD é a altura no item C. Deixa eu ver, tem item D também. Alfa mais beta dá 90 graus. AD também é a altura em relação à base BC. Vou mostrar aqui para vocês o exercício 9. As únicas alternativas que AD é a altura é a C e a D, como a gente tinha visto ali, que a soma dava 90 graus. Corrigiu aí, Giovana? Tá? Só a C e a D no exercício 9. Tá? Depois, no exercício 10, calcule x em grau e o perímetro em centímetro do triângulo ABC em cada item. Tá? Vamos lá então. A gente tem triângulo isósceles aqui no A, lembra? Aqui vale 44,5, aqui também. Muito bem, 1,5, 1,5, porque AD é bissetriz. Muito bem. AD é mediana, então se aqui vale 2, aqui também vale 2. E daí a soma dos ângulos internos nesse triângulo aqui, que tem que fechar 180 graus, tu descobre o x. Então, para o exercício 10, o perímetro é 12. Só deixa eu conferir aqui com vocês, só um pouquinho. Calcule x e o perímetro, né? Então, o perímetro é 12.
e x. E x é 20 graus. Deixa eu colocar em foco aqui para vocês. Está aqui embaixo. Tá? No item A, x é 20 graus, o perímetro é 12. Beleza? No item B, x 49 graus e o perímetro 9,5. Vou mostrar para vocês agora. Ali. Perímetro no item B, 9,5. É o x 49 graus, perímetro 9,5. Esse é o exercício 9, item B. Daí o exercício 11 aqui, a gente tinha que fazer construções, né? Daí era com vocês ali. Daí essa resposta aqui era pessoal. Daí tu tinha que encontrar todos os pontos notáveis. E daí tu tinha que classificar, né? É verdadeira, falsa e verdadeira. E daí a gente chegou a ver alguma coisa. No item A deu verdadeira, no item B é falsa, e no triângulo equilátero, circuncentro e ortocentro sempre ficam na região interna do triângulo. Ele fala no item B que era a região externa, né? Então a B é a única que é falsa. No item C é verdadeira. E no item D era para construir, né, um triângulo para encontrar o centro de equilíbrio, né? Pena aqui, porque a sugestão nesse exercício 12 é para fazer uma exposição, né? Para a gente equilibrar os triângulos, para verificar a propriedade do baricentro, né? Do ponto de equilíbrio. Certo, então? Partiu quadriláteros? Partiu, então. Quadriláteros. O que são quadriláteros? Essa palavra quadre aqui vem do número 4, né? E látero da quantidade de lados. Então, quadrilátero é um polígono de 4 lados. Quadrilátero é uma poligonal fechada. É um segmento, são 4 segmentos consecutivos que se fecham, tá? E não se entrelaçam. Tem como 4 lados, tem como entrelaçar 4 lados. 3 lados não tem como entrelaçar, mas 4 lados consegue entrelaçar. Só para vocês entenderem o que eu estou falando, então, ó, o que seria entrelaçar? Seria pegar 4 segmentos consecutivos e entrelaçar. Isso aqui seria um entrelaçamento, porque daí tu tem esse ponto comum aqui, certo? Isso não é um quadrilátero. Um quadrilátero é poligonais, é uma poligonal fechada, uma sequência de segmentos, de 4 segmentos, 2, 3, e ela é fechada, ou seja, digamos assim, ó, o vértice, o início, digamos, de um segmento coincide com a extremidade do último segmento. Então esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro e esse aqui é o quarto. Então 4 segmentos consecutivos. A extremidade inicial, não sei como é que a gente vai dizer isso aqui. Então o primeiro ponto aqui desse segmento vamos dizer o vértice número 1 coincide com o vértice número 2 do quarto do último segmento, tá? Então cada segmento tem 2 vértices, 2 extremidades. Vamos chamar então as extremidades de primeira extremidade e segunda extremidade. Então a primeira extremidade do primeiro segmento coincide com a última extremidade do último segmento. Tá? Então é o mesmo ponto.
Qual foi o ômega? Muito bem. Então aqui tem... Tem, tipo, alguma forma, um polígono feio de 5, ou, tipo, a partir de 5, ou a partir de um número exato, se torne uma definição só? O triângulo, quadrilátero. Ah, sim. Os que têm nomes, assim, ó, triângulo. O primeiro é três lados, triângulo. Depois quadrilátero, quatro lados. 5 lados, pentágono. Hexágonos, heptágonos, eneágonos, decágonos, um decágono, dodecágono. Daí a gente pula para alguns que têm nomes especiais. Icoságono, por exemplo, tem um de 15 lados, pentadecágono. De 15 lados, pentadecágono, depois o de 20 lados, icoságono. Depois eu não lembro se tem mais algum que tem nome especial. E eles têm nomes especiais porque os as pessoas que estudavam geometria, elas estudavam muito esses polígonos, e principalmente por causa da circunferência, tu acredita? A circunferência influenciou esses polígonos assim, ó, tinha uma construção fácil, né? Por exemplo, mas se dá um nome geral para polígonos. Se tu não sabe os nomes, né, a gente dá um nome geral que a gente chama assim, ó, polígono de tantos lados. Polígono de 3 lados, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9. Então, por exemplo, como não tem um nome especial para o polígono de 13 lados, a gente chama polígono de 13 lados. Certo? É um nome geral que se dá para polígonos. Tá? Elementos de um quadrilátero. Minha voz, ela tá um pouquinho fechada ainda desde a semana passada. Tá esquisito assim, para falar, parece que vocês estão notando assim, não estão notando? Às vezes eu dou uma forçada assim na voz. Elementos de um quadrilátero. Em anos anteriores, você já estudou os quadriláteros. Nos livros anteriores, né? Nessa unidade vamos aprofundar um pouco esse estudo, porque é assim que o livro estuda, verifica os conteúdos, na verdade. Ele está organizado dessa forma. Tu pode ver que as áreas são sempre vocês vão perceber que as áreas são sempre as mesmas. Números, os temas, se não me engano, números, álgebra, geometria, depois tem estatística e probabilidade. Sempre são 5 áreas cada livro, né? E cada ano tu vai aprofundando cada vez mais essas áreas. Os principais, então, isso aqui já o quadrilátero é visto no ano anterior, né? E agora no 8º ano nós vamos aprofundar. Então, os principais elementos de um quadrilátero são os vértices, que são 4 vértices. A gente já sabe o que é vértice, certo, Pedro? Lados, que são os segmentos, né? Com as extremidades ali, os lados. As diagonais, os ângulos internos e os ângulos externos, tá? Olha só, vértice, número de vértices, número de lados, ângulos internos e externos, o número de cada um deles, tudo é o mesmo num polígono. Então, um polígono de 3 lados, um triângulo no caso, 3 vértices, 3 ângulos internos, 3 ângulos externos, né? Quer dizer, 3 suplementares, a gente chama assim, né? 3 vértices, 3 lados, 3 ângulos internos. Um quadrilátero, 4 vértices, 4 lados, 4 ângulos internos e seus suplementares externos, tá? Agora, o número de diagonais também está relacionado com o número de vértices, ou de lado, ou o número de ângulos externos, mas não é exatamente o mesmo, né? Por exemplo,
Um quadrado. Tu consegue imaginar um quadrado agora? Um quadrado não, um quadrilátero. Um polígono de 4 lados. Tu consegue imaginar? Consegue imaginar, né? É só fazer 4 segmentos, um atrás do outro. Conseguiu imaginar, fechou o teu olhinho aí e lembrou, né? Mari, eu te dei bom dia. Ah, não, Mari não está aí, é o Matheus que está ali. Bom dia, Matheus. Eu já tinha te dado bom dia. Consegue imaginar um. Nada a ver. Um surto trolladão. Consegue imaginar um quadrilátero de. Um quadrilátero, então, 4 lados, né? Consegue. Tá, antes disso, ó, 4 vértices. Vocês conseguem verificar? A, B, C e D, 4 vértices. 4 ângulos internos. O vértice em A, em B, em C, tem o ângulo em A, em B, em C e o ângulo em D. E seus suplementos, então, né? Só fazer o prolongamento que a gente tem os suplementos, que são os ângulos externos. Agora, quantas diagonais eu consigo tirar de um quadrilátero? O que é a diagonal? É uma coisa assim. É uma reta meio inclinada, né? Não necessariamente precisa ficar inclinada, né? Olha só, se tu tiver um quadrilátero assim, ó, sei lá, tá? Isso aqui é diagonal, tá? Não está inclinado, não sei. Sim. Tu entendeu, né? O que eu quis dizer. Mas como é que a gente define uma diagonal, tá? Então, uma diagonal é tu conseguir ligar 2 pontos não consecutivos do teu polígono, independente do que ele é. Então, no triângulo, por exemplo, todos os pontos são consecutivos, tá? Olha só, nesse ponto A aqui, ó, o B e o C e o D são consecutivos, tá? Fixando o ponto A, eu tenho 2 consecutivos, ou seja, eles fazem parte de um mesmo segmento. O A e o B fazem parte de um mesmo segmento, eu chamo eles de consecutivos. O A e o D fazem parte de um mesmo segmento, eles são consecutivos, certo? O A e o C não são consecutivos, tá bem? Então, ligar 2 pontos que não são consecutivos, tu consegue uma diagonal. Pronto, uma diagonal. Eu consigo outra diagonal? Isso, é só ligar o B e o D, né? A Gi usou uma língua de sinais aqui comigo, ela fez assim, ó. Daí isso aqui, quando a gente faz isso aqui, a gente entende que é BD. Tá? Então, olha só, para esse polígono que tem 4 lados, eu consigo 2 diagonais. Então, fixa isso que eu estou falando para vocês, ó. Um polígono, ele está relacionado vértices, ângulos e lados. Tanto vértice quanto ângulos internos, quanto os lados, têm a mesma quantidade entre si. Né? Num quadrilátero, 4 vértices, 4 ângulos internos, 4 lados. E a diagonal, ela também está relacionada com um número de lados, ou um número de vértices, ou um número de ângulos, só que não é o mesmo. Olha só, um polígono de 4 lados tem quantos vértices? Quantos diagonais? 2 diagonais, é isso. Muito bem. Não sei se eu estou falando, às vezes eu penso numa coisa e falo noutra, mas estava falando vértices e eram diagonais que eu queria. Muito bem. Vocês estão me acompanhando? Vocês estão entendendo aí? Sim ou não? Tá? Olha ali, ó. Os ângulos externos são obtidos quando prolongamos em cada vértice um dos lados do quadrilátero. É verdade. A gente tinha conversado sobre isso. Já tínhamos conversado. Agora observe os vértices, os lados e as diagonais desse quadrilátero. Ó, obtenção de diagonais, então, é só pegar 2 vértices que não são consecutivos. Tá? Se a gente pega um polígono de 6 lados, quantos vértices a gente consegue? 6 lados. Olha só, eu vou mostrar para vocês quantos vértices. Não, estou falando errado, perdão. Quantos diagonais a gente consegue? Olha só como é que a gente monta um polígono. Oi? 18. Vamos pensar.
como é que a gente monta um hexágono de 6 lados? Com o teu compasso, tá? Pega o teu compasso e centra no teu compasso e faz a tua circunferência, certo? Faz depois, presta atenção aqui, ó. Olha só, tu precisa de um polígono de 6 lados, ou seja, de 6 vértices, ou seja, de 6 ângulos internos, certo? O que tu faz para fazer Coloca 6 pontos distintos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daí depois é só ligar. Um polígono qualquer de 6, um hexágono que a gente chama isso aqui, ó. Isso aqui é um hexágono, tá? 6 lados, certo? Agora, quantas diagonais a gente vai conseguir? Vamos fixar esse ponto aqui, ó, Pedro, e vamos ligar esse ponto com todos os pontos não consecutivos, tá? Aqui, ó. Esse aqui não é consecutivo, uma diagonal, 2 diagonais, 3 diagonais, certo? Bom, eu liguei esse aqui, ó, com esses 3 aqui, ó. Por quê? Dos 6 pontos, hoje, presta aqui, ó, presta atenção aqui, ó. Dos 6 pontos, eu vou fixar um ponto que eu fixei aqui, ó, e outros 2 são consecutivos. Então, esse ponto aqui, ó, que é fixo, eu não ligo com 2 consecutivos, me restam 3. 3, né? Me restam 3, ó. E esses 3 que eu liguei, eu não vou poder fixar como esse aqui eu fixei, porque se eu fixar, quer dizer, eu até posso fixar, mas eu não posso fazer de volta, né, o segmento. Então, até agora tem 3. Vamos fixar agora esse aqui, ó. E vamos ver, 2 são consecutivos, um deles já está, né? 2 são consecutivos. E agora? 4, 5, 6. O outro é consecutivo. 6 vértices até agora, tá? Agora vamos fixar esse aqui, ó. 2 são consecutivos, 7, 8, e aqui já foi ligado, tá? Agora vamos ligar e fixar esse aqui, eu estou em 8, né? 2 são consecutivos, aqui, 9, esse aqui já foi, e esse aqui já foi, 9 até agora. Agora fixando esse aqui, ó. 2 são consecutivos, aqui já foi e aqui já foi. Então quer dizer que aqui também já foi, ó, todos, né? Já foi todos, ó. Desse aqui parte 1, 2, 3, 4, 5. Partiu 5 de cada um, parte 5, contando com os lados, eu contei 9 diagonais. Entenderam a jogada? Então existe relação com o número de vértices e o número de diagonais, o número de lados e o número de diagonais, tá? Mas não é direto assim. Então, só pra gente ver. Sim. É isso que eu estou dizendo. A gente não vai precisar fazer todos esses desenhos, é isso que eu estou dizendo. Existe se tu me entrega um número de vértices, eu consigo te dizer o número de diagonais sem precisar ficar fazendo desenho. Um cálculo simples, na verdade, vai me dizer. Júlia, sim. Johnny, quem é Johnny JV? João Vitor? Sim o quê? Eu não me lembro mais, eu devo ter perguntado e vocês devem ter me falado e eu não sei. Vamos lá, Tobê, né? Lembra do Tobê? Ó, então continuando no quadrilátero, tá? Vértices, pontos A, B, C, D, 4 vértices, lados, segmentos A, B, B, C, C, D
DA são 4 segmentos. E as diagonais, só AC, A liga com um não consecutivo, C, e B liga com um não consecutivo, que é D. Só duas diagonais. Veja em destaque os ângulos internos e externos do quadrilátero ABCD. Então aqui, ó, faz o prolongamento aqui, ó, desse segmento, e daí tu tem os externos, ó. O A e o D aqui, os ângulos internos A, e o minúsculo chapéu aqui é o externo, tá? Faz o prolongamento aqui de C e B, tu tem os externos aqui e aqui os internos. Propriedade entre ângulos internos e externos aqui, nesse caso, é que eles são suplementares. Azinho chapéu mais A chapéu dá 180 graus. Certo? É isso que eu estou dizendo. Ó. Bzinho chapéu mais Bzão chapéu, 180 graus. Tá? Os ângulos internos, então, são definidos assim, né? A gente sabe ler isso aqui, né? DAB aqui é o interno, ó. BAB, eu estou me referindo ao ângulo A, certo? O interno A. Ou simplesmente A maiúsculo, Azão chapéu. Daí aqui ele está utilizando essa notação. O maiúsculo é o interno, tá? E o minúsculo, então, é o externo. Os ângulos internos é só fazer os prolongamentos. Daí tu tem os ângulos Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho. Chapéu. Uma forma carinhosa, mimosa de chamar esses ângulos. Página... Ah, tá, agora me lembrei. O que é que eu tinha perguntado ali? Se vocês estavam me acompanhando. Daí a Júlia chegou e disse sim. E o Johnny JV, que é o João Vitor, disse sim também. Esse último desenho. Keila Maria. Tu acredita? Você acredita? Tu sabe, né, Keila? Ela tá dando risada aqui, ó. Olha só. Bem na cara dura pra mim. Oi, senhor. Bom dia. Já sabe, né, Keila? Eu não tenho visto comentário teu lá, Keila. Tu vai ter que comentar pra mim no YouTube, Keila. Até eu vi. É, né, gente? Eu vi a G. Tá, Keila? Vai ter que comentar. Pra mim, tu não tá assistindo a aula. Sinto muito. Mas eu cheguei cedo, horas. Cheguei cedo. Sei qual é. Ó, Keila, tu vai ter que dar oi lá pra mim. Vamos lá, ó. Página 29. No quadro a seguir, apresentamos alguns pares de lados e de ângulos que serão importantes para o estudo de quadriláteros. Os ângulos opostos. Ah, muito bem. Os ângulos opostos, então, num quadrilátero, a gente pode falar de ângulo oposto, né? Vamos chamar assim, ó, para cada ângulo eu tenho, presta atenção, para cada ângulo eu tenho segmentos que, como é que eu componho, eu formo um ângulo? Tem dois segmentos e um vértice, por exemplo, para formar esse ângulo aqui, ó, eu tenho esse segmento e o vértice A, certo? Os segmentos que formam um ângulo vamos chamar de adjacentes, pode ser? Sei, tá dando esse nome aí, tá bom, então tá. Adjacente é que tá do lado, né, aqui. Na verdade é isso, tá? Então o segmento AB e o AD são adjacentes ao ângulo, tá? No quadrilátero a gente pode ver isso, no triângulo também a gente pode ver ângulos adjacentes e o ângulo e o lado oposto, tá? Então esse vértice aqui, ó, não é formado por esses lados. Esse vértice tem esse ângulo aqui que eu vou chamar o oposto a esse. Tá bem? Bem simples, né? Eu não posso dizer que esse ângulo aqui, ó, é oposto a esse, porque esses dois ângulos têm um lado em comum. No quadrilátero eu vou poder fazer isso, tá? Então, esses dois ângulos aqui, ó, A e o C são opostos.
e o C, o D e o B também são opostos, da mesma forma, ok? Tá? Lados consecutivos a gente já falou, né? O que são lados consecutivos? Lados consecutivos possuem uma extremidade comum, tá? Então, olha ali, ó. O nome já está dizendo, ó, AB e BC está mostrando que o B, óbvio, cada um está mexendo numa coisa aqui, quero que vocês olhem para cá. AB e BC já está falando que B é um ponto comum. Ó. Então, AB e BC são dois segmentos consecutivos porque tem B como ponto comum. Da mesma forma, BC e CD, ó, tem C como comum, certo? BC e CD tem o C comum, então esses segmentos são consecutivos, tá? E lados opostos no quadrilátero, então eles não têm ponto comum. O AD, por exemplo, é oposto ao BC, eles não têm nenhum ponto em comum no quadrilátero. AD e D e DC são opostos também, muito bem? Soma das medidas dos ângulos internos de um quadrilátero, tá? Então a ideia é essa aqui, ó, bem simples, bem simples. Num triângulo qualquer, a soma dos ângulos internos vale quanto? 180 graus. Aquele disse, cheguei cedo pro almoço. 180 graus, né? Ó, 180 graus, a soma dos ângulos internos. Olha só o que eu posso fazer com um quadrilátero. Eu posso pegar todas as diagonais de apenas um vértice fixo. Eu não vou fixar todos os vértices. Eu vou fixar apenas um vértice. Pode ser esse aqui, ó. Vou fazer diferente como está no livro, mas pode ser esse aqui. Fixei esse vértice e eu quero saber todas as diagonais que eu consigo traçar desse vértice fixo aqui. Uma, certo? Olha só por que a diagonal do vértice fixo é importante? A diagonal do vértice fixo é importante porque ele vai separar o meu polígono qualquer, quantos lados ele tiver. Claro, tem que ser de 4 lados acima, né? Mas porque o triângulo, por que eu estou falando isso? Porque o triângulo não tem diagonal. Sim? Tá? Mas qualquer polígono com mais do que 3 lados vai ter diagonal, e vai ter diagonal do vértice fixo. A diagonal do vértice fixo transforma qualquer polígono em triângulos. Quantos triângulos eu tenho aqui? 2 triângulos. A diagonal do vértice fixo vai transformar qualquer polígono em triângulos. Vai dividir ele em triângulos. Então, eu sei que esse ângulo aqui vai